Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Essa feita videoaula da disciplina Análise das Demonstrações Contábeis, Quocientes de Endividamento, videoaula 06. A aula esta é dedicada a você, a universitária, você que está se preparando para concurso público, para você que vai fazer a provinha lá do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, para você que quer aprimorar seus conhecimentos, para você, professor iniciante, que quer ter uma fonte de referência para as suas aulas também. Vamos lá para essa nossa videoaula. Quocientes de endividamento. Né? Você viu que nas videoaulas anteriores nós vimos o quociente de liquidez, agora quociente de endividamento. Né? Então, eu tenho quociente de endividamento em relação ao capital próprio, em relação à composição do endividamento, em relação ao ativo total, em relação à utilização de capital próprio, em relação à utilização de recursos não correntes. Né? Vamos lá. Você está gostando, deixe seu like, inscreva-se, participe do crescimento do canal, divulgue nas suas redes sociais. E qualquer dúvida, sugestão, comentário ou algum problema que você não conseguir resolver, você mande para mim através do ar96.com. Teremos imenso prazer em atender. Vamos na nossa videoaula de análise por quocientes, no caso especificamente, quocientes de endividamento. Veja, os quocientes de endividamento, eles existem para medir o grau de dependência em relação ao capital do terceiro. Né? Toda empresa, se você observar, ela tem parte financiada do capital próprio, parte financiada do capital do terceiro. Né? Quando você compra a prazo, por exemplo, você está sendo financiado do capital do terceiro. Né? Você tem pré-financiamento, tudo isso envolve capital do terceiro. Então, é importante de tal a gente ver como essa relação, como é que é essa participação de capital próprio, capital do terceiro no financiamento da empresa. Né? E, na verdade, esses quocientes de endividamento são quocientes de estrutura de capital. Né? A importância política de obtenção de recursos é importante. Né? Nós vimos lá também aulas que falou do gasto, da alavancagem financeira, que são de ter um capital de terceiro com taxas atrativas, comparado com, evidentemente, aquilo que eu vou fazer com esse dinheiro, né, esse recurso aplicado na empresa, o retorno que ele pode dar, às vezes vale a pena você aplicar bastante capital de terceiro. Então, os usuários são credores de empresas, riscos de créditos concedidos e de concessão de novos créditos. Né? E quanto menor, melhor. Esse é um tipo de endividamento de quociente que quanto menor, melhor. Né? Então, quais são os tipos de quociente de endividamento que nós vamos tratar aqui nessa videoaula? Em relação ao capital próprio de terceiro, em relação à composição de endividamento, em relação ao ativo total, em relação à mobilização do capital próprio, em relação à mobilização de recursos não correntes. Né? São esses riscos. Como sempre, nós tomamos como base uma demonstração contábil, né? No caso específico, o balanço simplificado. Então, todos os exercícios que nós temos exemplo, nós vamos ter a seguir, em relação a cada um dos quocientes, em relação a esse conjunto de dados. Que você tem o ativo total de 350, batendo lá com o capital do terceiro e o PL de 350. Né? Você começa a perceber que aí você tem esses valores envolvidos. Né? Esses valores envolvidos. E o ativo circulante, você viu que eu detalhei, porque lá para frente eu vou precisar em outros exemplos, em outros assuntos, também tomar como base esse mesmo valor. Tá? Em relação à participação do capital próprio de terceiro, avalie a participação do capital de terceiro em relação ao capital próprio. Né? A forma de simples, capital terceiro sobre PL. Se eu quero um índice assim, se eu quero um quociente, se eu quero um percentual, eu multiplico por 100. Né? Então, indica quanto a empresa que muda o capital terceiro para cada R$100, ou seja, R$100 de recursos de capital. Né? Do ponto de vista estritamente financeiro, é um indicador de risco. Tem a menor dúvida. E dependência do capital terceiro. Indica o grau de endividamento e o risco de insolvência. Né? Isso aqui. Né? Evidentemente, quanto maior, pior para a empresa. Né? Quanto menor, melhor. Agora, se eu olhar do ponto de vista de lucro, ele pode ser extremamente vantajoso, se a remuneração desse capital terceiro é menor do que o lucro obtido com a aplicação desses recursos em negócios e em empresas. Então, se souber aplicar bem isso e captar esse recurso a taxas atrativas, eu vou utilizar um recurso de terceiro, vou ganhar dinheiro com ele, vou pagar esse recurso que eu tomei de terceiro
ainda sobra dinheiro. Né? A importância vital é a gente saber trabalhar isso na empresa. Né? Então, para exemplo, nós vamos tomar aquela como fonte de referência aquele nosso balanço, e aí você tem os resultados extraídos do balanço, e aqui a aplicação da forma. Né? Quer dizer, quando eu tratei aqui capital de terceiro, 120 mil mais 480 mil, dividido por 750 mil, dá 80%. Né? Isso quer dizer o quê? 80% do capital próprio cobre as dívidas da empresa. Né? 80% do capital próprio cobre as dívidas da empresa. Né? E aí a gente começa a perceber qual a composição de endividamento. Avalie a participação das dívidas de curto prazo em relação às dívidas totais. Quando eu penso em dívidas, eu tenho lá no curto prazo e no longo prazo. Então, eu quero saber quanto a de curto prazo representa nas dívidas totais. Né? Então, seria o PC dividido pelo capital do terceiro. Né? E aí você começa a perceber que, tomando como base o mesmo exemplo, os valores são extraídos desse balanço, se eu aplicar a fórmula, vai ser 120 mil, que é o meu PC aqui, o PC de 120 mil, dividido por 600 mil, que é exatamente o capital do terceiro, 120 mais 420. Então, representa 0,20 ou 20%. Isso quer dizer que 20% do capital de terceiro são dívidas de curto prazo. Quer dizer, 80% desse caso, que é a diferença, é dívida de longo prazo. Dívida de curto prazo é aquele que eu tenho que pagar até o término do exercício seguinte. Né? Quer dizer, eu estou numa situação boa. E 80% passaria para após o término do exercício seguinte. Eu tenho muito tempo para saldar. Né? Outro quociente de endividamento seria a participação do capital do terceiro no ativo total. Avalie a participação do capital do terceiro em relação ao ativo total. Você veja que aí eu já entrei com outro em relação ao meu ativo total. Né? Então, se eu pegar ativo total, seria capital do terceiro dividido por ativo total, vezes 100. E aí eu começo a perceber, tomando esse balanço aqui como referência, eu vou aqui, e vou calcular aqui, e vou chegar à conclusão que meu ativo total seria 120 mil mais 480 mil, dividido por 1.350.000. Né? 1.350.000 dá 0,44, ou seja, 44%. Isso quer dizer o quê? 44% do meu ativo total é financiado por capital de terceiro. Logicamente, 56%, que é a diferença para 100%, é por capital próprio. Né? Então, esse meu capital próprio aqui financia 56% do meu ativo total, enquanto meu capital de terceiro só financia 44%. A importância vital é saber essa relação de capital de terceiro em relação ao ativo total. Quando eu sei a participação, a diferença é de capital próprio. Né? A diferença é de capital próprio. Né? Imobilização do capital próprio do PL, mais outro porcento de endividamento. Média parcela do PL para financiar todo o ativo fixo da empresa. Né? Então, eu pegar o ativo fixo e o PL, e se eu quero um percentual vezes 100. E aí a gente começa a perceber, tomando como base o mesmo balanço, a gente vai levar em consideração que essa imobilização do capital próprio seria 820 mil, que é isso aqui, mas eu quero o ativo fixo está aqui, 820 menos 220 mil, ou seja, 600 mil outros aqui. Né? Quer dizer, se eu pegar o MC, ele tem lá o RLP, tem lá o investimento imobilizado e intangível. Então, na verdade, quando eu falo de ativo fixo, eu estou falando do imobilizado, do intangível, e não estou falando, no caso especificamente, do RLP. Então, eu venho lá, investimento, imobilizado e intangível. Isso é que é o conceito de ativo fixo. Né? Então, aqui eu tenho 80%. Qual é a interpretação? 80% do capital próprio financia todo o ativo fixo. 80% do capital próprio financia todo o ativo fixo. Ou seja, 80% deste valor que está aqui financia meu ativo fixo de 600 mil. Né? 600 mil. Né? Como mais outro quociente de endividamento, imobilização de recursos não correntes. Surgiu um novo conceito. Recurso não corrente nada mais é do que o PNC mais o PL. Então, em média, a participação desse PNC mais PL para financiar todo o meu ativo fixo da empresa. Né? Então, o ativo fixo está aqui, PNC mais PL, vezes 100. Se eu tomando como exemplo ainda esse mesmo balanço que a gente está tratando, eu joguei o ativo não circulante, a ANC e assim por diante,
Aplicando a fórmula, eu tenho 820 menos 220 no artigo fixo, ou seja, 600, dividido por PNC mais PL. PNC é 400, mais PL 750. Ou seja, 52%. Né? Isso quer dizer que 52% de recursos não correntes financiam todo o meu ativo fixo. Quer dizer, 52% de recursos não correntes, que seria o PNC mais PL, financiam todo o meu ativo fixo, né? O ativo fixo. Né? Evidentemente que a diferença para 100 é financiado pelo PC, passivo circulante, né? Pelo passivo circulante. Né? Então, aí você tem esse conjunto de quocientes de endividamento que mostra a participação do capital terceiro no financiamento da empresa e, em decorrência, também a participação do capital próprio, de um modo geral. Né? Evidentemente, se você gostou da aula, deixe seu like, inscreva-se, divulgue nas suas redes sociais, com seus amigos, ou seja, tenha a maior participação possível para o crescimento do canal e beneficiar, inclusive, pessoas que precisam dessas videoaulas para se desenvolver no dia a dia e aprimorar seus conhecimentos. Qualquer dúvida, para mabc@gmail, né? Dúvida, sugestão, algum problema que você queira que eu resolva e apresente solução, é você mandar um e-mail para mabc@gmail.com e teremos imenso prazer em atender. Né? Evidentemente que, oportunamente, você terá aulas sobre esse assunto com mais exercícios, uma série de resolução de questões de análise das demonstrações contábeis, tanto para análise vertical e horizontal, como já divulgamos, como para quociente de liquidez e como também para quociente de endividamento, com mais problemas, mais questões com complexidades maiores para vocês desenvolverem e melhorarem, evidentemente, seu conhecimento nesses determinados. Então, agradeço desde já a participação e até uma próxima videoaula.